o nosso boa noite a todos, agradecendo desde já o convite da casa, mais uma vez, que nos cede espaço para que possamos refletir e conversar sobre questões que nos interessam reciprocamente, mas também da oportunidade abençoada da tarefa que outrora desdenhávamos e não queríamos ter conhecimento. Hoje temos sede de trabalho em prol do Cristo e da sua mensagem. Então, que possamos desde já invocar os benfeitores e ter êxito na nossa reflexão da noite. Quando me deparei com a proposta de Joana, em um livro Vida, Desafios e Soluções, em que ela abordava no capítulo 8, o título que aqui trouxemos, chamou a atenção exatamente pela afirmativa e pelo imediatismo que ela nos propõe no que se refere ao autoconhecimento ou autodespertamento, como ela chama. Ela diz ser um processo inadiável, algo que deveríamos então fazer imediatamente. Então, refletindo sobre essa proposição de Joana de Ângeles, corroborando com as mensagens e as colocações que a própria doutrina espírita nos oferece, nós começamos a perceber que o autodespertamento ele está muito ligado à transformação moral que propõe o Espiritismo. Então, são sobre essas questões que nós vamos falar ou tentamos colocar e deixar bem claro nessa noite de hoje. Quando nós observamos o estado atual da humanidade, nós observamos um crescente avanço tecnológico, um crescente avanço intelectual, e que nessa mesma geração que tanto se conquistou no que se refere ao intelecto e à tecnologia, também há uma grande carência da moralidade, dos conceitos éticos. Então, nesse sentido, nós observamos que as pessoas estão perdidas, que elas não têm referência, que elas não sabem para onde vão e ficam vivendo, como o texto inicial disse, do acaso, vivendo daquilo que a gente costuma dizer, aonde a vida me levar, lá eu vou. Então, essas pessoas que não têm esse rumo definido, percebe-se que elas buscam outras situações, outras áreas para suprir essa necessidade, essa carência interior que tem dentro de si. E por essa razão está aí o consequente aumento do número de suicídios, do uso de drogas, do uso do álcool, da sexualidade desarvorada, sem regras, sem restrição, sem limites. A juventude perdida não sabe para onde vai. Então, nesse sentido, percebe-se que há necessidade desse parâmetro e que as pessoas se perderam. E observando também no Livro dos Espíritos uma colocação, uma afirmativa, dizendo que a lei divina e natural é a lei de Deus, e na afirmativa que essa mesma questão diz que o homem só é infeliz quando dessa lei se afasta, nós observamos que há aí então um grande rompimento com Deus. Porque se nós não seguimos as leis divinas colocadas pela natureza, provavelmente não estamos em consonância com as falas, com aquelas propostas que Deus nos deu. Uma vez que nós estamos rompidos com Deus, aí nós questionamos quando é que nós fizemos esse rompimento com Deus. Quando nós nos equivocamos, nós cometemos atrocidades, escolhas que não são em consonância com essas leis, nós nos sentimos pessoas preteridas, nós nos sentimos espíritos que não somos merecedores desse amor divino. E por essa razão nós nos desviamos dessa proposta. E aí que se encontra o rompimento, porque nós ficamos dando mais vazão às nossas culpas internas, ao nosso sentimento de remorso pelos desvios, pelos erros, os equívocos que nós percebemos.
Então, esse rompimento vai levar a duas consequências. O primeiro ponto seria esse fechamento. Então, eu não sou merecedor desse divino, de que há em mim, mas que eu não consigo perceber, e faço esse fechamento vivendo uma vida única e exclusivamente dentro de mim. Então, eu passo a viver o egoísmo. O que eu quero é o que importa, tudo eu, tudo para mim, nada para os outros. E a outra consequência disso é a nossa insubordinação às leis divinas. Então, se as leis divinas estão postas e nós descumprimos essas leis por conta da nossa rebeldia, vamos imaginar uma criança rebelde, não segue as leis. Ela automaticamente encontra-se infeliz. Então, se nós estamos em desacordo com as leis divinas, nós estamos infelizes. Então, Joana vem trazer essa proposta do autodespertamento com o objetivo único e exclusivamente de retomar o caminho perdido. De retomar o caminho consolidado com as leis que foram propostas por Deus e que, se rumando nelas, nós estaremos, então, rumando a nossa própria felicidade. Porque a perfeição, ela é gradativamente e no mesmo nível da nossa felicidade. Então, os textos aqui vão nos auxiliar a compreender esse pequeno resumo que nós trouxemos. Então, o primeiro ponto que Joana vai dizer, que na atualidade o grande desafio do ser humano é o seu autodescobrimento. E ela vai além, que não apenas o autodescobrimento seria a identificação das suas necessidades, mas, principalmente, diz ela, da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das consequências do cotidiano. Então, ela destacou 3 pontos. O primeiro, de conhecer exatamente qual a realidade emocional que nós estamos. Um fator muito importante e de diferenciação entre os espíritos de menos escola, de menos elevação, daqueles que são mais elevados, é exatamente esse ponto emocional. Augusto Cury tem uma entrevista que ele dá em alguns jornais, e ele sempre afirma a mesma coisa, e eu acho muito interessante trazer para vocês, que ele, para alguns devem saber, ele é um ex-ateu. Então, ele não acreditava em Deus até determinado ponto. E ele, como é muito estudioso e ele gosta de se convencer daquilo que ele crê ou deixa de crer pelas suas próprias convicções, foi estudar o Evangelho, a Bíblia. E lá ele convenceu-se que Cristo, sendo o portador maior de Deus na Terra, até hoje, que pisou na Terra, foi o maior representante dele, ele se convenceu que ele tinha uma grandeza espiritual tão grande, que nas maiores dificuldades, nas maiores tempestades, e isso são falas dele, ele percebia que Jesus encontrava-se intocável, que Jesus permanecia numa estrutura emocional tamanha que ele conseguia lidar com as emoções e com os acontecimentos do cotidiano, como Joana fala aqui, as ocorrências do cotidiano, com leveza, com tranquilidade, com raciocínio. E tudo ele resolvia dentro desse aspecto do equilíbrio. Então, quando nós comparamos um espírito de alta envergadura, nós percebemos nitidamente a capacidade de vivenciar os momentos do cotidiano com essa tranquilidade. O que difere de muitos de nós é que nós temos essas dificuldades de reagir. Basta pensar, por exemplo, quando a gente está transitando na rua com o nosso carro e acontece um acidente de trânsito. Nós ficamos tão nervosos que a gente não raciocina o que fala, não sabe nem o que falou, não sabe quem viu, nem sabe nem quem estava lá, a placa do carro, a cor da camiseta, você não lembra nada. Porque a emoção desregrada, ela faz com que a gente não raciocine. Então, é muito importante identificar, nessa fala de Joana, dessa identificação, primeiro ponto, da realidade emocional, para então a gente começar a trabalhar essas emoções no nosso cotidiano. Então, é necessário também ter em mente as nossas legítimas, as nossas verdadeiras aspirações. O que é que eu desejo de verdade? O que é que eu almejo, se é que eu já não estou nesse caminho de que a vida vai me levando dentro do aspecto do acaso?
Então eu tenho que saber a que ponto eu quero chegar e onde é o caminho que eu devo percorrer. Então, corroborando com essa fala de Joana, nós temos a resposta à questão 115 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um, Deus deu determinada missão, com o fim, com o objetivo de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, através do conhecimento da verdade, nós vamos nos conhecendo da verdade espiritual de cada um e das outras verdades que vão nos chegando, para então nós nos aproximarmos de Deus ainda mais, por conta desse distanciamento que nós comentávamos no início. Então, nesta perfeição, é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Lembra que nós comentamos? Então, se está seguindo dentro das leis divinas, nós vamos rumando à perfeição, automaticamente angariando a felicidade. Agora vem os aspectos de como chegar até lá. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento, o conhecimento da verdade. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Mas outros só suportam murmurando, reclamando, se sentindo incomodados. E pela falta, pelo erro, pelo equívoco que desse modo estão incorrendo, permanecem afastados da perfeição e dessa prometida felicidade. Então ela vai amarrar aquela ideia de que se você não está arrumando o caminho que Deus determinou, a lei, nós não estamos sendo subordináveis à lei, nós não estaremos trilhando nesse processo rumo à perfeição e automaticamente estamos infelizes. Então, o comportamento atual que nós comentamos, ele tem muito reflexo nesse processo de infelicidade. Então, se as pessoas estão perdidas, não sabem exatamente aonde vão, elas não conseguem chegar a esse objetivo de felicidade, porque não estão trilhando o caminho da evolução. Mas agora eu pergunto, se essas pessoas que estão desviadas, que estão equivocadas, que se perderam do caminho, será que a elas o que é reservado? O que para elas vai acontecer? Essas respostas nós também vamos tendo. A questão 116 vai dizer que todos os espíritos se tornarão perfeitos. Bom, então um ponto a gente já tem de informação, que apesar de muitas vezes estarmos perdidos nesse processo, vai chegar um ponto que nós nos tornaremos perfeitos e aí vamos ter a felicidade. Vamos ver a custa de quê? Alcançam a perfeição mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunha a vontade de Deus. Então, tudo em consonância do que estamos dizendo. Aqueles que são maus, aqueles que são ruins, pessoas maldosas, assim se tornaram por vontade própria. Então, quando Deus criou todos simples e ignorantes, não fez uns bons, não fez uns maus. Fez todos iguais, mostrando aí a justiça divina. Porque não haveria justiça se ele tivesse criado uns bons e outros maus. Então, a dificuldade daquele que é mau para ele chegar ao ponto de conquistar o patamar do outro, que era criado bom, seria injustificável, seria uma injustiça. Então, sendo Deus soberanamente justo e bom, não teria como ser diferente. Então, nesse sentido, quando nós não temos um caminho trilhado, um caminho que nós sabemos para onde devemos chegar, qualquer caminho serve quando você não sabe para onde está indo, Então, não importa, se você não tem um caminho onde você quer chegar, qualquer caminho que você siga vai chegar a lugar nenhum. Então, é necessário que nós tenhamos um objetivo, um ponto de chegada para esse caminho que nós estamos trilhando. O como chegar, nós vamos aos poucos colocando, tá? Diz também Joana de Ângeles que o ser, nós todos, estamos fadados, estamos condenados à perfeita sintonia com essa consciência cósmica, que é o divino,
que em nós está presente, no entanto, que dorme, aguardando alguns fatores, alguns aspectos, para que ele comece então a ter o despertamento. Então, dentro de nós há a centelha divina, porque nós somos criaturas de Deus, nós somos herdeiros dessa divindade. Só que se nós não conseguimos, nós não começamos a despertar esse movimento dentro de nós, ela fica lá como uma semente, aguardando o momento de germinar. Então é necessário que a gente comece no movimento de provocar essa mudança dentro de nós. E o autodespertamento é isso também. Aqueles que deixam para depois, o que acontece com eles? Então a Joana vai dizer que esses são cadáveres que respiram. Claro que a divindade respeita o nosso livre-arbítrio. Espírito superior não violenta as nossas vontades. Pode ser que espírito equivocado venha querendo violentar as nossas vontades, mas espírito superior não faz isso. Ele aguarda o tempo de despertar de cada um, aguarda o momento que cada um tem para chegar naquele ponto de se tornar perfectível, de se tornar mais evoluído. Mas ela quer dizer que nós somos cadáveres que respiram. Por quê? Estamos vivendo no corpo de carne e esse corpo vive. Mas o espírito, as realidades espirituais estão adormecidas. Então é como se nós estivéssemos, entre aspas, mortos naquele momento. Então é um momento de espera, um momento de stand-by, um momento que nós não estamos operando com os aspectos espirituais. Então por isso ele fica adormecido. E ela diz que nós somos cadáveres que respiram, porque nós estamos vivendo no automatismo. Então, sempre que esses cadáveres que respiram são convidados ao direcionamento superior, às realizações de enobrecimento, ao agigantamento dos valores éticos, nós nos excusamos, nos recusamos a cooperar, afirmando que a vida tem outros objetivos. Então nós nos empanturramos de alimentos, de gozos que logo passam, deixando-nos sempre vazios e esfaimados. Então nós sempre dizemos, agora eu não posso, eu tenho filho pequeno, não posso trabalhar em mim mesmo, preciso focar nisso. Agora eu não posso, meu trabalho me ocupa muito. Eu trabalho demais, eu tenho família para sustentar. Agora também não dá, eu estou fazendo faculdade. Então a gente sempre dá algumas desculpas, vamos dar os desculpismos para a gente olhar para essa realidade. E por que a gente não olha para essas realidades? Porque dói. Porque é difícil você voltar atrás, reconhecer as dificuldades, reconhecer que erra, reconhecer que é frágil em alguns momentos. Então isso dói. É difícil olhar para esses conteúdos. Então a gente vai deixando para depois. Quanto mais depois for possível, melhor na nossa concepção. Mas, diz também Joana, que o nosso despertar, como ela afirmou lá atrás, que um dia ele vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer, ele vai ser então doloroso. Porque nos torna difícil abandonar os hábitos doentios e adotar os novos comportamentos, que a princípio eles se fazem comuns, incompletos e sem sentidos. Então, se a gente vive sempre rumando um caminho e a gente tenta voltar para esse caminho, fica difícil voltar atrás, né? Então a gente se acostuma, a gente se habitua a fazer as coisas sempre da mesma maneira. E aí, quando nós desejamos fazer algo diferente, esse caminho de volta é muito doloroso. Porque daí nós vamos ter que desconstruir um aspecto que nós construímos há milênios. Por muito tempo fazendo as mesmas atitudes, então tem que fazer a desconstrução. Então, tomando aqui como exemplo, vamos imaginar uma pessoa que quer ir para Curitiba. Mas ao invés dela tomar o sentido rumo a Curitiba, ela pega o caminho inverso e vai no sentido Foz do Iguaçu. Aí ela caminha 200, 300, 400, 500 quilômetros e percebe que não chegou em Curitiba. Então ela está caminhando um caminho diverso, aí ela quer voltar. O que ela tem que fazer? Voltar por todo o caminho até chegar no ponto que ela estava, para daí então dar sequência no seu amadurecimento.
Lógico que é uma ideia hipotética, mas só para a gente identificar o quanto é difícil voltar atrás. Então, o mesmo período trecho que nós nos perdemos, em algum momento a gente se perdeu, nós temos que voltar atrás e refazer o caminho de volta. Refazer essa caminhada. E isso custa caro, isso é doloroso. Então, se nós nos equivocamos no aspecto da sexualidade, nós vamos ter que voltar pelos caminhos da sexualidade com muita dor, com muita dificuldade, para reparar as faltas que nós cometemos. Se nós nos perdemos no caminho da corrupção, de tomar dinheiro alheio, de tirar vantagens em detrimento dos outros, nós também teremos que voltar por esses mesmos caminhos. E isso será doloroso. Então, na lei divina, como é justa e boa, nós temos que sempre colocar aquilo que nós tiramos do lugar. E cabe única e exclusivamente a nós colocarmos no lugar o que nós tiramos. Então, é necessário trilhar o caminho de volta. E veja, Amélia Rodrigues fala a mesma coisa. Jesus, quando conosco na Terra, conhecia, e podemos até colocar nesse ponto atual, ele conhece, que a criatura humana e suas infinitas fraquezas, ao dedicar-se à iluminação das consciências humanas, sabia que os largos milênios de ignorância não podiam ser erradicados em um momento, ao impacto das emoções apressadas, da nossa ansiedade. O homem, quando avança no vício por largos anos, se deseja abandoná-lo, olha o que ela diz, a trilha exige-lhe período quase equivalente para a desintoxicação e a liberação dele. Então, esse caminho que nós percorremos e que nós violentamos a lei divina, nós precisamos trilhá-lo novamente, passar pelos mesmos caminhos, sobretudo com as mesmas pessoas, para que a gente possa, então, se desvincular desses equívocos que nós cometemos no passado. Então, por isso que é difícil, muitas vezes, ter aquele familiar que está lá na família e que é tão complicado lidar com ele, né? Então, são esses momentos abençoados de redenção que nós temos, mas que a gente não consegue perceber porque estamos dormindo, nós estamos com a consciência em sono ainda. Então, nós não conseguimos perceber essas oportunidades redentoras de voltar atrás, de fazer um novo caminho, de mudar o nosso trajeto, né? E aí Joana vai dizer assim, que quando nós começamos a nos penetrar, olhar para si com harmonia e sincero desejo de autodescobrir-se, que é para identificar o fator desequilibrante, a consciência identifica a causa real e trabalha, administrando essa distonia, esse desequilíbrio profundo que se exterioriza na forma intranquilizadora. Então, toda essa angústia que a gente sente, essa sensação ruim, que a gente nem sabe dizer o que é, essa culpa que vem dentro da gente e que a gente fala, puxa vida, isso, eu estou sempre incomodado com alguma coisa, mas não sabe dizer o que é, não consegue identificar muitas vezes, seria essa intranquilização interior por conta desses nossos equívocos, né? Então, nesse sentido, quando nós nos penetramos, questionamos o porquê que aquilo está acontecendo e para que aquilo está acontecendo na nossa vida, nós começamos aos poucos a fazer com que a nossa consciência traga para nós as respostas. E é impressionante como a gente começa a fazer silêncio interior e realmente tem o desejo de se autodescobrir, como ela fala aqui, porque isso deve ser sincero. Não basta dizer que você quer mudar, quer se conhecer, se você não faz um movimento sincero e constante na sua vida, né? Então, nesse momento, a consciência dá a resposta. Você vai tendo uma intuição, você vai tendo um insight, você vai ter um sonho que vai te dizer alguma coisa. Então, esses movimentos, isso tudo é uma maneira que a sua consciência encontra de dizer para você o caminho que você deve seguir. Então, para isso, a gente tem que estar respaldado dentro das leis divinas. Então, trilhando no processo das leis divinas, aí para isso a gente precisa conhecer, né? O que é bom fazer, o que não é tão bom assim, porque é respeitado o nosso livre-arbítrio, mas tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.
como dizia Paulo de Tarso. Então, se tudo está permitido e nada é proibido, a gente tem que sempre arcar com a responsabilidade e a consequência das nossas atitudes. Então, quando nós começamos a querer realmente identificar essas causas desses sentimentos ruins que a gente tem, a nossa consciência vai dando gradativamente as respostas que a gente vai buscando. Então, é bem interessante esse movimento de autoidentificação. E para isso, é importante manter-se no equilíbrio. Aí é a maior dificuldade, eu diria, né? Porque se a gente começa a identificar os nossos problemas, as nossas dificuldades, cria, em contrapartida, às vezes uma ansiedade. A gente fica ansioso, querendo chegar lá no ponto, né? Chegar a receber já o mérito dessas ações. E então, a gente fala muito dentro do movimento espírita que é necessário se refazer, mudar, fazer a reforma íntima, né? E aí a gente fica ansioso e quer chegar lá no finalmente. E isso pode causar muitos distúrbios em nós também. Porque um grande problema nisso que se pode identificar, e isso é muito fácil, é que ao invés de ocorrer a real transformação, a gente começa a mentir para a gente mesmo. A gente finge que conquistou. Aí a gente finge que é bonzinho, a gente finge que é humilde, a gente finge que é benevolente, mas na verdade, no sentimento, a gente ainda não conquistou esses patamares. Então isso é um problema, porque a mentira dita várias vezes, dentro de nós, ela passa a se tornar uma verdade, mas uma verdade equivocada. Porque a gente só passa a acreditar nela, mas a gente ainda não é. Então a gente vai mentindo, fingindo que conseguiu já driblar isso ou aquilo, mas na verdade a gente ainda não conquistou esse patamar. Então ela vai dizer que o equilíbrio nesse ponto é essa harmonia daquilo que se aspira, o que deseja, daquilo que já se está fazendo e o comportamento. Aí não vale a mentira, tem que ser sincero, né? Esse comportamento emocional, sem ansiedade pelo que deve produzir, em conflito com aquilo que foi conseguido. Então, nós temos que buscar esse movimento de equilíbrio, né? Fazendo eu estou nesse patamar, eu identifiquei a minha dificuldade e se colocar exatamente onde está, nem mais, nem menos. O Espírito Emmanuel tem um livro que chama Pensamento e Vida, e um capítulo do Pensamento e Vida que ele intitula como Humildade. Quando a gente vai lendo a humildade, a gente vai percebendo o quanto a humildade não tem nada a ver com aquilo que a gente achava que era humildade. Quando a gente pensa em humildade, a gente sempre imagina uma pessoa que tenha um comportamento humilde, simples, né? Um comportamento assim, que não sai muito no convívio com as pessoas, que usa roupas humildes, que mora em lugar humilde, singelo. E não tem nada a ver com isso. A humildade colocada por Emmanuel, ele vai dizer que é a gente se colocar exatamente onde está, nem mais nem menos. Nem acima, que isso aí seria um aspecto da vaidade, do orgulho, e nem abaixo. Abaixo, se colocar num patamar inferior, não é aspecto de humildade, é falsa modéstia. Então, nós temos que entender que nós estamos no nível que estamos, e isso é a custo de muita conquista, de muita luta. Porque, eu não sei se vocês já pararam para pensar, se nós estamos sempre evoluindo, essa encarnação é a melhor de todas que nós já tivemos. Né? Se nós estamos sempre evoluindo, nunca nós fomos tão bons quanto agora. Então, isso é um ponto de que a gente não se deve colocar abaixo, porque aí é desmerecer toda a nossa caminhada, é desmerecer todo o caminho que a gente trilhou. Então, nós estamos exatamente aqui, reconhecemos sim as nossas fraquezas, reconhecemos sim as nossas dificuldades, tudo aqueles pontos que nós precisamos melhorar, mas reconhecemos que em nós há muitas potencialidades, que em nós há muitos talentos que não foram descobertos por nós e que estão lá adormecidos, porque nós não estamos olhando para eles. Então é necessário entender que nós estamos nesse lugar à custa de muita luta. Não é à toa que a gente está aqui. E não é de forma
diferente da que outros espíritos mais evoluídos passaram. Não há eleitos na criação. Como foi dito antes, Deus criou todos simples e ignorantes. Então colocou todo mundo no mesmo patamar. O caminho que cada um trilhou, aí é responsabilidade do livre-arbítrio. Então, se nós conquistamos esse patamar, nós temos que valorizar esse momento. Mas isso não é para se folgar nele, porque ainda há muito o que se fazer. Mas também é necessário se colocar nesse ponto. Então, aquilo que nós desejamos fazer, se nós já identificamos que nós desejamos nos melhorar, nós temos que nos colocar nessa posição de equilíbrio, sem ansiedade, com urgência, mas sem ansiedade. Então, a Joana vai dar as dicas também de como viver nesse processo de equilíbrio. E é muito bacana essa colocação dela. Ela vai dizer que a perfeita união conosco resulta do equilíbrio no pensar de forma correta, no falar de maneira construtiva, no agir adequadamente, sendo o mesmo em público conforme o é em particular. Não adianta nada a gente chegar aqui na doutrina, no meio espírita, no nosso centro, e a gente fazer de conta que já está bonzinho, né? Fazer de conta que já chegou num nível evolutivo maior. A gente não deve fazer de conta, a gente tem que ser exatamente quem é. Mas não é para sair por aí loqueando, não, brigando com as pessoas, colocando a raiva para fora, não é isso. Mas no sentido assim, que a gente vai controlando as emoções, controlando aquilo que a gente sente, porque eu me reconheço uma pessoa raivosa, então eu controlo a minha raiva para que ela não seja colocada para fora em qualquer momento, mas que a gente compreenda essa raiva, que a gente consiga lidar com ela, né? E que ela não saia por aí fazendo com que a gente fique desequilibrado. Aí, chegar no particular, a gente é tudo aquilo que a gente não é quando a gente está em público. Então, em casa, a gente chega e solta os cachorros, né? Briga com todo mundo, mostra realmente quem é, tira as máscaras. Então, Joana vai dizer que não, que na verdade a gente tem que começar a colocar em prática que em todo e qualquer lugar que a gente esteja, indiferente do lugar, seja no trabalho, no templo espírita ou na religião que a gente professe, e no lar, ou então naquele em que está a gente com a gente mesmo, naquele momento em que a gente aparentemente está sozinho, também deve haver a mesma conduta, porque aí nós vamos fazendo com que vamos interiorizando a verdade dentro de nós, percebe? Então a gente não mente mais uma postura, a gente vivencia exatamente o que é. Então, não havendo esse comportamento duplo, esse comportamento dúbio, aos poucos desaparecerão essas manifestações perturbadoras, realizando projeções dessa imagem saudável e retocável que nós desejamos. O indivíduo vai então se encorajando ao autoenfrentamento, diluindo a sombra e superando o medo da realidade. Então eu não tenho mais medo daquilo que eu sou, porque eu já sei que apesar dessas dificuldades que eu identifiquei, eu também tenho inúmeras potencialidades que também identifiquei. Então, nós não temos mais medo de viver, nós não temos mais que ficar com a cara fechada, olhando para baixo, percebendo-se não merecedor da providência divina. Ao contrário, nós erguemos a cabeça e trabalhamos em prol de nós mesmos e daqueles que estão à nossa volta aos poucos. Então, isso é o autodescobrimento. Autodescobrir-se é reconhecer-se exatamente como é. Sabendo quem você é, a gente passa num outro momento que é reconhecer o outro. O outro como? Como também proporcionador desse processo que nós estamos hoje. Em primeiro lugar, os pais, porque sem os pais nós não estaríamos aqui nessa existência. Então nós temos que, mais imperativo da lei, honrar pai e mãe. Né? Nesse movimento de reconhecer que o outro é também aquele que colabora para o meu progresso. Primeiro os pais, num outro momento aquele que se reflete, porque o outro ele é sempre um espelho nosso. A gente critica o outro, fala mal do outro, mas na verdade tudo aquilo que nós vemos, enxergamos no outro, é nosso. Então o outro ele serve como esse espelho. Tudo aquilo que nós odiamos na pessoa, pode olhar que está dentro de você. Porque se não estivesse dentro de você, aquilo não te faria mal.
Então, o outro, ele é uma ferramenta que a gente deve utilizar para esse movimento de progresso moral. Aí nós vamos então despertando essa potencialidade dentro desse processo do autoenfrentamento e vamos aceitando as leis divinas para o nosso bem e para então conquistar a dita felicidade. Diz Joana que o simples esforço para o equilíbrio já é uma definição do novo rumo que se imprime à existência, superando esses condicionamentos, aquelas viciações perturbadoras, egóicas e remanescentes daqueles instintos do comer, dormir e procriar. Então, quando nós levamos um tapa na cara, o instinto manda revidar. Então, instintivamente, nós devolvemos o tapa na cara. Aí vem a proposta crística, que nós devemos então mostrar a outra face. Não para que o cara venha e te dê um outro tapa na cara, mas mostrar o outro lado da situação. Mostrar que a paciência, a benevolência, a compreensão dessa situação, isso, um tapa na cara, ele é um simbolismo, né? Ele é alegórico, pode ser várias situações, às vezes uma palavra maldita, uma situação gravosa ali que aconteceu. Nós mostramos o outro lado, né? Dizendo o quanto que a nossa conduta já começa a se modificar. A existência física, diz ela, é mais do que esse automatismo de revidar, de ser, então, ainda na fase instintiva, constituindo-se esse apaixonante tornar-se. Como é bom quando a gente consegue conquistar um degrauzinho, pequenino que seja, do nosso processo de evolução. Aí a gente se motiva, né? Começa a ficar contente com essa conquista individual. E só a gente que sabe. Às vezes o outro que está do lado nem percebeu ainda. Acha que a gente ainda está do mesmo jeito. Mas a gente já consegue perceber que a gente começa a pensar mais antes de revidar, a agir de forma diferente. Então, tudo isso é um processo que a gente vai conquistando, né? Conquistando etapa a etapa até culminar essa autoconsciência. Então, a autoconsciência é aquilo que a gente já estava falando, desse autodescobrimento. Diante desse autodespertamento, o indivíduo, cada um de nós, passa a perceber a nossa própria realidade, que antes ele não conhecia, e os objetivos essenciais para desfrutar de uma existência saudável, o que não significa que irá viver sem aflições ou desafios. Aí é um ponto bem importante também. Vale lembrar que nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, apesar de muitas vezes a gente já estar trilhando no caminho do bem, trilhando no momento assim de querer mudar as nossas atitudes, se esforçando dia a dia para mudar tudo isso, não significa que a gente não vai ter dificuldades, não significa que a gente não vai ter problemas. Então, porque tem uma frase famosa aí que as pessoas dizem assim: nossa, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. E, na verdade, não é que a assombração começou a aparecer naquele momento, mas é que aí a gente começou a perceber ela, né? Antes a gente estava em consciência de sono. E aí, agora, quando começa a olhar para esse patamar, então, na verdade, a gente começa a ver que não, que as assombrações estão aí para te mostrar alguma coisa. Né? Que as dificuldades vêm para te mostrar alguma coisa. Então, vai ter dificuldade? Vai. Mas o espírita, o cristão, consciente de si mesmo e que compreende por que passa por essas dificuldades, já começa a olhar de outra forma. Vai perceber que essas dificuldades, elas são, na verdade, formas pedagógicas, formas educativas que o Criador colocou em nosso caminho como forma de aprendizado. E que as pessoas difíceis também são assim. E nós também somos difíceis para os outros, lembrando disso. Não são só os outros que são difíceis, nós também somos difíceis para os outros. Então, quando acontecerem as aflições, esses desafios, nós temos que pensar de forma diferente também. Aí, então, quando essas dificuldades nos chegam, ao invés de haver revolta ou desespero, estando despertos, nós passamos a interrogar: para que esse problema, essa situação veio? Para quê? O que ele quer me mostrar? O que é que eu não vi ainda? E não mais, por quê? Por que comigo? Agora é diferente. Para quê? O que eu preciso ver com essa doença? O que eu preciso ver com essa dor de cabeça?
Olha o que a gente faz. Está com dor de cabeça? Vai lá e toma um analgésico. A gente nem se questiona por que a dor de cabeça veio. Às vezes é porque a gente não fez oração, aí a gente fica suscetível aos bombardeios emocionais dos outros. Às vezes é porque não se alimentou direito, não cuidou do corpo físico. Às vezes é porque se irritou no trânsito, porque ficou xingando a pessoa lá e daí deu dor de cabeça. Então a gente tem que começar a questionar por que das coisas, para que das coisas, para que então esse movimento de autoconhecimento se processe em nós. E toda oportunidade a gente tem que dizer o que ele quer me dizer, para que ele veio. Entende? Então esse é o movimento de autodespertamento. Aí Santo Agostinho, e já nos encaminhando para a finalização da nossa conversa de hoje, vai dar a dica. Todo mundo aqui já ouviu falar, quem é estudioso da doutrina, da questão 919 do Livro dos Espíritos, muito famosa, do autoconhecimento. E para quem não é tão estudioso assim, ou está chegando pela primeira vez, ou começou agora, vai saber quem era Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho se manifestou várias vezes em o Livro dos Espíritos, mas também na Revista Espírita. E ele coloca, um trecho que nós extraímos, uma receita bem interessante para que a gente comece esse autoconhecimento também de uma forma, assim, cirúrgica, porque ele vai no ponto. Por quê? Porque ele faz isso com ele. Então, ele passou por esse caminho também. Não é à toa que ele está naquele patamar que ele está hoje, né? Ele conquistou. Vejamos. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus. Primeiro ponto. O que eu fiz de mal que vilipendiou as leis divinas? Contra Deus. Depois, contra o meu próximo. Depois, contra mim mesmo. O que é que naquele dia eu fiz, que eu rompi, que eu descumpri com a lei divina, que eu fiz mal a alguém e com o mal que eu fiz a mim mesmo? As respostas, diz Santo Agostinho, vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. Eu estou para dizer aqui, quase afirmando, que a gente vai ficar na segunda alternativa. Né? Que a gente vai identificar um mal que precisa ser curado. Mas vai haver alguns momentos, sim, que a gente vai ter o descanso da consciência, que vai poder deitar na cama, deitar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo, né? Perscrute de um mal que precisa... perscrute, consequentemente, a sua consciência, àquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se. Questione a sua consciência se você quer se melhorar, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Olha que interessante. Então, um jardim que a gente gosta muito de cuidar e quer ver ele sempre bonito e belo, aos poucos, né, costumeiramente, frequentemente, nós vamos lá e arrancamos o mato que está tomando conta da floração. Então, a nossa consciência, ela não deve ser deixada a esmo, ser deixada para que o mato tome conta. Assim já dizia Jesus na parábola do joio e do trigo. É a mesma coisa. Então, da necessidade de fazer essa limpeza, de questionar-se, de verificar se as nossas atitudes estão dentro do processo. Então, dê balanço, diz ele, no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar as suas perdas e seus lucros. E eu vos asseguro que a conduta destes será mais avultada que daquelas. Os nossos lucros serão sempre maiores do que as nossas perdas. Se puder dizer o que foi bom no seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio despertar na outra vida. Então, se a gente analisar que naquele dia a gente teve muito mais ganhos do que as perdas, a gente já pode ficar em paz. Não é para ficar sofrendo, puxa vida, eu fiz isso, falei mal com aquela pessoa, fui grosseiro, ou então me equivoquei, fui negligente naquela atitude, devia ter feito de um jeito, mas não fiz. Então a gente identifica essas atitudes, não é para ficar sofrendo com aquilo. Então a gente identifica e no outro dia, ou no momento imediato, busca a reparação daquela identificação que nós tivemos.
né? Então, se nós tivermos essa conduta, nós podemos dormir em paz, e ainda ele diz, poderemos aguardar em paz a vida que despertaremos do outro lado. Porque a gente não sabe quando vai morrer. A gente não sabe qual é o último dia que nós vamos viver na Terra. Então, se aqui é uma passagem, é um período temporário, é importante a gente lembrar que esse período dessa prova é como se fosse um período de provação mesmo, literalmente. Que nós precisamos aproveitá-la da melhor forma possível, ao máximo, e não deixar para depois. Se a gente deixa para depois, como vimos, fica mais doloroso. Então é importante a gente sempre estar cuidando para que no dia que nós tivermos que retornar à nossa pátria espiritual, que é o nosso verdadeiro lar, nós estejamos muito mais equilibrados, muito melhores do que quando nós aqui chegamos. Esse é o sentido da vida. É para isso que a gente está aqui. É por essa razão que a gente tem necessidade de se olhar, de se identificar, saber aonde quer trilhar, aonde eu quero chegar. E qual caminho eu devo trilhar para chegar nesse objetivo? Esse é o olhar que nós devemos ter. E aí nós encerramos com a divina proposta, colocada através de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, que também está colocada no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só. Segui-me. Ele respondeu, Senhor, permiti-me antes ir enterrar meu pai. Aí Jesus responde, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas por vós, que vive, ide anunciar o reino de Deus. Então, se aquela pessoa não está interessada em mudar-se, em se melhorar, ela é como se estivesse morta para as realidades espirituais. Agora, para nós que começamos a nos despertar, ou pelo menos pretendemos nos despertar, que nós, percebendo que estamos vivos, que possamos então seguir esse caminho e pregar o reino de Deus. Mas não é para sair por aí falando, fazendo proselitismo, pregando isso ou aquilo. Na verdade, criar e transformar o reino de Deus que habita em cada um de nós. Então, é esse reino de Deus que a gente deve anunciar a mensagem. É para esse reino interno que a gente deve reforçar a mensagem positiva e, aos poucos, tirar as ervas daninhas, prejudiciais do nosso jardim interior. Então, que possamos conquistar o êxito dessas tarefas a cada dia. Cada dia é uma oportunidade de fazer esse movimento em prol de nós mesmos, para então conquistarmos a nossa tão desejada perfeição e, consequentemente, a nossa felicidade relativa. Então, que possamos ter êxito na tarefa e que Jesus nos abençoe a todos, agradecendo a atenção de todos. Uma boa noite e até a próxima oportunidade.